A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da nossa CPAD, a lição de jovens, segundo trimestre de 2021, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. A lição do dia 20 de junho de 2021 é a lição número 12, da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Antes de continuarmos, já deixa aqui embaixo o seu gostei. Você que já vem estudando conosco algumas lições da CPAD, então já deixa o seu gostei aqui embaixo, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus e que o YouTube reconheça que esta videoaula é importante e assim divulgue mais. Por isso que nós pedimos para você já dar o seu like, o seu gostei, para depois você não esquecer. Então, o tema de hoje da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. O texto do dia está em 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Síntese: o que salva o ser humano não são os rituais religiosos, mas a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Os objetivos dessa aula: primeiro, mostrar a circuncisão no Antigo Testamento. Segundo, conhecer a circuncisão e o cristianismo. E terceiro objetivo, saber a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos em Corinto. Texto bíblico, 1 aos Coríntios 7, do versículo 18 e 19, que diz assim, e 1 aos Coríntios 8, do versículo 2 ao 5. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Vamos à introdução. Na introdução nós temos então que na igreja de Corinto havia alguns judeus convertidos a Jesus Cristo, até porque o cristianismo começa com um grupo de judeus. Alguns deles eram influentes e mantinham ainda regras e costumes do judaísmo. Então eles eram judeus convertidos ao cristianismo e eles carregaram do judaísmo algumas regras e costumes. Muitos desses costumes contrariavam a mensagem do evangelho. Por isso, o embate entre os judeus convertidos a Jesus e o apóstolo Paulo foi constante durante todo o seu ministério. Então, na lição desta semana, veremos dois assuntos que se destacam entre os coríntios que haviam deixado o judaísmo. Os dois assuntos são a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. É isso que nós vamos meditar. Então, primeiro,
a circuncisão lá no Antigo Testamento, né, antes de Cristo. Primeiro, a circuncisão teve sua origem em Abraão. A circuncisão, aí ele vai explicar, é a remoção do prepúcio, uma pele que cobre o órgão sexual masculino. Tá? Hoje o nome seria fimose, operação da fimose, que é feita nas crianças ou durante o desenvolvimento do menino, né? Quando apresenta alguma dificuldade, mas lá era obrigatório, todos os meninos eles tinham que ser circuncidados, tinham que fazer essa pequena cirurgia, né, nessa pelezinha do órgão sexual masculino. Deus estabeleceu a circuncisão como um sinal para a sua aliança com o patriarca Abraão. O Senhor prometeu que faria de Abraão uma grande nação. Está lá no capítulo 12, a chamada de Abraão. Capítulo 12 do Gênesis, do verso 1 ao 3. Ele confirma essa chamada, essa aliança, no capítulo 17 do Gênesis, versículos 2 e do versículo 10 ao 14. Então, a partir de Abraão, a partir dele, todos os seus descendentes do sexo masculino deveriam fazer a circuncisão como um sinal externo e visível da aliança com Deus. Então, essa circuncisão era um sinal de aliança entre Deus e o seu povo, caracterizado pelos do sexo masculino. Então, o ritual da circuncisão deveria ser realizado no 8º dia de vida e simbolizava a inserção do indivíduo no povo eleito pelo Senhor, segundo a promessa feita a Abraão. A desobediência a essa ordenação divina resultaria na expulsão da comunidade. E isso poderia significar vagar pelo deserto, ser transformado em escravo e até mesmo morrer. Então, a pessoa, o pai ou a mãe que não circuncidasse essa criança, estaria colocando essa criança sujeita a vagar pelo deserto, essa criança ser transformada em escrava, tá? E até mesmo em morrer. Tá? Precisava, para fazer parte do povo de Deus, precisava ser circuncidado. Tá? Esse foi o trato de Deus com Abraão. Então, a circuncisão também tinha uma função em relação à saúde do homem e da mulher, considerando as condições de vida dentro de um ambiente nômade, como o de Abraão e seus descendentes. Então, eles caminhavam pelo deserto, né, e ali havia toda uma questão sanitária, tá? A adversidade, os problemas de saúde ali relacionados a esse viver nômade, né, pelo deserto. Subtópico 2. A circuncisão passou a ser um ritual obrigatório na lei de Moisés. Moisés ele legalizou, ele transformou por ordem de Deus esse ritual em lei. Então, a prática da circuncisão iniciada por Abraão, com o tempo passou a ser um requisito obrigatório na lei mosaica, está lá em Levítico 12. A não observância dessa regra poderia ser punida com a morte. Então, o pai ou a mãe que não circuncidasse essa criança do sexo masculino, tá? E essa criança crescesse no meio do povo de Deus sem passar por essa operação da fimose, ela poderia sofrer até a pena de morte prevista na lei levítica, na lei mosaica, né? Sua importância também era evidenciada com a obrigatoriedade de ser feita no 8º dia, mesmo que coincidisse com o dia de sábado. Então, essa criança, no 8º dia de nascida, ela deveria passar por essa
cirurgia. No Novo Testamento, já depois de Cristo, Paulo mostra aos coríntios a importância da, agora entre aspas, circuncisão espiritual. Agora já não é no físico, não é na carne, agora é espiritual, alcançada mediante a fé em Jesus Cristo. Então, toda pessoa que aceita Jesus pela fé, ela está para Deus já circuncidada no coração. Todavia, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, tá? E os profetas do Antigo Testamento, como em Jeremias, já davam destaque à circuncisão do coração, não feita pela mão do homem. Aí tem as referências de Jeremias 9:25, 4:4, né? Então, lá já no Antigo Testamento, os profetas, e mesmo no Pentateuco, já estava prevista essa circuncisão do coração. Já não seria mais apenas físico, mas o mais fundamental era a circuncisão espiritual, aquela relacionada à fé. Tá? Terceiro subtópico, a lei e a circuncisão não libertaram o povo judeu da escravidão do pecado. Tá? Os judeus se achavam superiores aos gentios por serem herdeiros da promessa feita por Deus a Abraão e por serem os receptores da lei. Então a lei foi dada a Moisés, foi dada ao povo de Israel. A Torá, a revelação de Deus, foi entregue ao povo judeu. Então eles achavam que eles eram os detentores da verdade absoluta, tá? Então eles se achavam superiores aos demais povos. Por isso, eles mantinham sua identidade e exclusivismo por meio do ritual da circuncisão, que apenas aumentava mais a arrogância e a hipocrisia. Eles buscavam a Deus, mas de maneira equivocada. Os rituais e as práticas de purificação e pretensa santificação não foram suficientes para alcançarem a tão sonhada justificação diante de Deus. A justificação do homem se dá mediante a fé no Filho de Deus. Então, tudo que eles fizeram no Antigo Testamento se perdeu? Não. Aqueles que faziam com sinceridade, aqueles que estavam realmente fazendo porque criam na palavra, eles alcançavam a misericórdia de Deus. Mas muitos faziam só por uma questão de ritual, de religião, tá? E isso já demonstrava a sua hipocrisia. É isso que ele está falando aqui, que a lei e a circuncisão não libertaram o povo judeu da escravidão do pecado, não resolveu o problema da queda do homem. Vamos ao tópico 2, agora a circuncisão e o cristianismo, agora no Novo Testamento. O Concílio de Jerusalém deliberou a respeito da questão da circuncisão, está lá em Atos capítulo 15, do versículo 1 ao 29, e Gálatas 2, de 1 ao 10. Certamente, cada professor de escola dominical vai ler e vai discutir com seus alunos sobre isso daí. Então, a expansão do evangelho para os territórios gentílicos por meio da evangelização fez com que muitos conflitos com relação à circuncisão surgissem. O assunto se tornou tão incômodo por volta dos anos 50 depois de Cristo, foi realizado um concílio em Jerusalém com a participação de Paulo, Barnabé e alguns apoiadores da igreja em Antioquia, juntamente com os apóstolos e anciãos da igreja em Jerusalém. Isso está em Atos 15, conforme já falei, e Gálatas 2, de 1 a 10. Então, eles fizeram um concílio, e aí o concílio teve como principal atribuição
definir o que seria observado pelos cristãos gentílicos. Obviamente que abrangendo os gentílicos estava falando também dos novos cristãos judeus, tá? E quais seriam as práticas exclusivas dos judeus? Ou seja, aqueles judeus convertidos ao cristianismo que quisessem manter algumas das suas práticas antigas também não estariam proibidos, desde que não obrigassem os outros povos a seguir aquilo que eles praticavam, né, dentro da sua religião tradicional. A decisão foi, então, de que a circuncisão seria observada somente pelos judeus. Então, os judeus que se convertessem a Cristo, eles, se quisessem, eles poderiam continuar praticando o ritual da circuncisão, entendendo o seu significado dentro do cristianismo, tá? O seu novo significado. Então, era opcional. Todavia, infelizmente, o concílio não extinguiu os conflitos entre os judeus convertidos e os cristãos gentílicos, tá? Porque aí muitos judeus quiseram sim continuar praticando a circuncisão e obrigando aqueles que se convertessem ao cristianismo também a praticar a circuncisão. Então, o Concílio de Jerusalém, infelizmente, não conseguiu resolver este problema. Subtópico 2. Na igreja em Corinto não se deveria fazer distinção entre incircuncisos e circuncisos. Lá, 1 aos Coríntios 7,18, Paulo fala sobre isso. Vamos abrir aí a Bíblia de Estudo Pentecostal, 1 aos Coríntios 7. Abre aí a sua Bíblia, é rapidinho, para a gente poder ver pelo menos uma ou outra referência. 1 aos Coríntios 7,18. Olha o que Paulo diz. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Já foi circuncidado? Então fique. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Essa era a ordem. Quem foi chamado não era circuncidado, não precisa ser circuncidado. Então Paulo demonstra em algumas de suas cartas, em especial aos Romanos, que Abraão não foi justificado por meio da circuncisão, mas sim pela sua fé no Todo-Poderoso. Ele afirma que tanto os judeus quanto os cristãos são descendentes espirituais de Abraão. Então, aos coríntios ele orienta: quem está circuncidado, continue circuncidado, até porque não tem reversão nessa cirurgia. Quem não está circuncidado, continue incircunciso. Ele deixa bem claro que a circuncisão é apenas um sinal externo para os judeus e não implica diretamente a salvação. Então, ser circuncidado ou não, ter feito a operação da fimose ou não, isso não vai interferir na fé. O que interessa é a fé em Jesus Cristo como Salvador. É isso que Paulo está dizendo. Subtópico 3. A verdadeira circuncisão é a do coração. Os judeus ensinavam, mas não praticavam a lei. Portanto, de nada valeria um sinal externo se as práticas não condiziam com o que ensinavam. Então, a lei para eles era só para os outros praticarem. Eles mesmos, faziam vistas grossas. Então, Paulo afirma que a verdadeira circuncisão é a que ocorrer no interior do ser humano, em seu coração, que só pode ser realizada pelo Senhor nosso Deus. Está lá em Romanos 2, de 25 a 29. Entretanto, isso não significa, isso é bom deixar claro, isso não significa que o exterior não é importante, que essa parte de fora, a carne, o corpo, não é importante, mas sim que a verdadeira transformação deve acontecer de dentro para fora e não de fora
para dentro. Até porque essa transformação de fora para dentro ela é quase impossível. Só o Espírito Santo trabalhando no coração é que haverá uma mudança. No tópico número 3, então aqui era a questão da circuncisão e do cristianismo, o que era a circuncisão no Antigo Testamento e agora os alimentos sacrificados aos ídolos. Tudo isso aqui estava ocorrendo e Paulo aqui está tratando de esclarecer e ensinar na igreja de Corinto, para da igreja de Corinto ela circular para outras igrejas também. Vamos aos alimentos sacrificados aos ídolos. Subtópico 1. Os açougues, entre aspas, em Corinto nos dias de Paulo. O que é isso? No primeiro século, vamos lá, os mercados da cidade de Corinto vendiam as sobras das carnes dos animais que eram sacrificados aos ídolos nos templos pagãos. Então, o mercado popular vendia toda a carne que sobrava lá dos sacrifícios aos templos pagãos. Então, isso era vendido no mercado. Comprar nesses açougues era uma rotina normal na cidade, não era problema para os seus habitantes, com exceção da comunidade judaica. Então, todo judeu ele estava praticamente proibido de comprar essas carnes no mercado público. Naquela época aconteciam também algumas festas nos pátios dos templos dos ídolos, dos quais todas as pessoas podiam participar livremente. Em Corinto, para uma grande maioria, essa era praticamente quase a única oportunidade de comer carne, que havia uma população muito pobre, muito simples, que não tinha condições de comprar carne. Então, quando havia essas festas nos templos pagãos, conforme está lá em em 1 Coríntios 8 e 10, então muita gente ia para lá, era comida livre, à vontade, né? Todo mundo podia comer de graça, não precisava pagar, tá? Então havia essas duas questões, tá? As carnes que sobrava dos sacrifícios eram vendidas nos mercados e tinha as festas públicas, né? As festas nos pátios dos templos, e aí as pessoas podiam participar e comer daquelas carnes, e eram carnes sacrificadas a ídolos. Número 2. Compra carne sacrificada aos ídolos. Com a chegada do evangelho na cidade de Corinto, as práticas idólatras, como a compra de carne que foi sacrificada aos ídolos e que eram vendidas nos açougues, começou a gerar conflitos entre os crentes, tá? Alguns membros continuaram comprando desses açougues e comendo essas carnes sem preocupação, enquanto outros, influenciados pela crença judaica, que tinha certa influência nas comunidades cristãs, deixaram de comprar desses açougues por serem carnes sacrificadas aos ídolos, conforme acabamos de falar. Comer alimentos sacrificados aos ídolos também foi um dos principais assuntos, junto com a circuncisão, que tratamos no tópico anterior, na assembleia que aconteceu em Jerusalém, aquele concílio do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, está lá a partir do versículo 22 ao 29. Para os cristãos de origem judaica, comer da carne sacrificada aos ídolos era ser semelhante ao que fazia os sacrifícios. Essa foi uma das questões levada pelos irmãos até Paulo, solicitando as orientações dele a respeito de como deveriam proceder. Então, eles perguntaram: pode comprar carne sacrificada aos ídolos? O que o senhor acha, pastor Paulo? E aí no subtópico 3, ele então vai dar as orientações e conselhos a respeito
de alimentos sacrificados aos ídolos. Então vamos lá. Paulo traz duas orientações importantes aos crentes de Corinto quanto às coisas sacrificadas aos ídolos. A primeira orientação era para os crentes mais maduros, né, e que não acreditavam em outros deuses além do único Deus Criador. Então, para crente maduro. Para estes, ele recomenda que continue no mesmo procedimento de sempre. Vá e compre o que tiver no mercado. Inclusive lá diz que para nem perguntar de onde veio aquela carne. A segunda orientação é para aqueles crentes mais fracos, que acreditam em um único Deus, mas na prática temem os falsos deuses. Porém, o mais importante é o fato de que Paulo recomenda que a nossa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, por amor aos fracos, a gente não deve dar escândalo. Ele é bem enfático ao afirmar: pelo que, se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Os crentes maduros deveriam evitar a carne oferecida aos ídolos se isso fosse prejudicar de alguma forma a fé, a consciência dos irmãos mais fracos. Então, os mais fortes deveriam abrir mão de comer carne sacrificada para não incomodar a fé ou a consciência dos irmãos mais fracos. Vamos à conclusão, então. Na lição de hoje, vimos que havia vários conflitos entre os judeus convertidos a Jesus Cristo e os crentes gentios lá em Corinto. Quanto à circuncisão, Paulo é bem claro em suas orientações: cada um fique como está, pois a circuncisão não passa de um ritual externo com significado para os judeus, não para as demais nações. Quanto à carne sacrificada a ídolos, ele esclarece que os ídolos nada são e que só existe um Deus, mas para evitar conflitos entre os irmãos, não se comesse a carne sacrificada e que eram vendidas nos mercados da cidade. Assim nós terminamos então essa lição número 12 sobre a circuncisão e sobre os alimentos sacrificados aos ídolos, permitindo Deus. No próximo domingo estudaremos a última lição do trimestre de jovens, a lição número 13, a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Que Deus te abençoe e te guarde, Deus abençoe toda a sua família, uma boa aula de escola dominical na sua classe. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu gostei, deixe também seus comentários, diga o que você está achando das aulas, dê sugestões, isso será muito bem-vindo. Um abraço apertado e até a próxima aula, se Deus quiser.